Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Queridos irmãos, queridos casais, equipistas, é uma alegria podermos partilhar mais uma vez, neste momento, com vocês, das nossas experiências, nas quais as equipes de Nossa Senhora vai favorecendo cada casal, cada família, para que possa de fato vivenciar este carisma que desde a fundação com o Padre Cafarel vai continuando, vai se renovando no meio de nós. Hoje nós vamos pensar em três realidades distintas, que é a escuta da Palavra de Deus, a oração pessoal, a oração conjugal. E de brinde a gente ainda vai tentar aferir um pouco sobre o retiro espiritual. Esses dias de espiritualidade que, por causa da pandemia, substituem o nosso retiro. Deus nos fala de vários modos. Na criação, Deus nos fala na sua proximidade para conosco, mas na palavra de Deus, a Sagrada Escritura, nós temos aquela que é a inspiração divina, e assim a palavra de Deus se transforma para nós como o grande caminho pelo qual nos comunicamos com Ele. E ouvir a palavra de Deus assiduamente não é apenas um detalhe da nossa vida espiritual, não é apenas um fetiche espiritual, vamos usar uma palavra mais moderna. É uma necessidade. A palavra é o alimento da nossa vida. E nós muitas vezes andamos nos alimentando com muitas coisas. Nós somos o que nos alimenta. Essa é a verdade. E das coisas muitas das quais lançamos mão para nos alimentar, infelizmente, a palavra de Deus nem sempre está arrolada no meio destes volumes. E aí o que acontece? Acontece que nós vamos perdendo aquele horizonte da amizade, da confiança, da pertença, e por isso vamos desanimando. Neste ano de São José, que o Papa Francisco nos convida a observar, nós temos ainda mais uma motivação. A motivação de olharmos para São José com aquilo que o Papa Francisco, na Patris Corde, nos apresenta como aquele que é pai no acolhimento. São José acolhe a palavra de Deus, acolhe a vontade de Deus, não porque se vê como que intimidado, não, mas na liberdade da sua escolha, ele faz esta opção de ouvir aquilo que o anjo lhe comunica em sonho, porque José era um homem que também buscava na palavra de Deus, a Torá, não é? Até aquele momento, uma inspiração para a sua vida de fé. Como um bom judeu, São José contemplava este querer, este agir de Deus, que vocês também, casais equipistas, devem procurar fazer. Por quê, Padre? Porque muitas vezes o que nós encontramos por aí afora são várias motivações, várias sugestões de palavras humanas. É uma verdadeira logorreia aquilo que nós encontramos em meio ao mundo. E aí o grande desafio para todos nós é percebermos aquilo que é a diferença entre a palavra de Deus e a palavra do mundo, entre a palavra dos homens e aquilo que Deus, pela ação do seu Espírito, comunica ao nosso coração e à nossa vida através da Sagrada Escritura. Daí a leitura diária do Evangelho, o Evangelho do dia, para acompanhar a liturgia, mas também a leitura diária da própria Palavra de Deus, escolher um livro sagrado e começar a fazer esta experiência de empatia para com aquilo que Deus nos comunica, nos torna semelhantes a São José, que de fato não foi uma pessoa para a qual a palavra de Deus se revelou
como um paraquedas que cai na própria vida, mas foi alguém que fez uma experiência profunda daquilo que é a obediência à palavra do Senhor. Não é à toa que o anjo lhe comunica: não tenhas medo, José, de receber Maria como tua esposa. E assim, tirado o medo, retirada a experiência, talvez de desconforto para com a palavra, porque de fato esta é a palavra que devemos usar, é desconforto, porque se não conhecemos, se não temos intimidade, nos sentimos como que furtados daquilo que é a nossa liberdade. Então, escutar a palavra de Deus para promover em nós aquela que é a oração pessoal do encontro com o Senhor, que pela sua palavra se nos comunicou. Saindo deste ponto concreto da escuta da palavra, nós chegamos ao segundo passo, que é a meditação desta palavra. Ruminar esta palavra é fazer com que ela agora possa ser digerida pela nossa vida, que ela se transforme em nós como aquilo que nos movimenta e impele a estarmos no mundo como sinal daquilo que pode o amor de Deus. Vivemos numa sociedade que não dá muita atenção àquilo que as pessoas falam. É verdade. Vivemos numa sociedade que as pessoas nem sequer têm uma audição disponível. Muita gente por aí afora ouve o que o outro diz e não consegue entender. Pode prestar atenção numa família, numa assembleia litúrgica, num encontro. Muitas vezes alguém comunica algo e a gente vira para quem está do lado e pergunta: o que foi que ele disse? E agora a pergunta que a meditação da palavra de Deus nos faz é justamente esta: o que foi que Deus quis me comunicar? O que foi que o Senhor me revelou através desta sua palavra, que é palavra de vida, que é palavra eficaz, que é palavra performativa, que é palavra que chega ao coração, que é palavra que nos faz sempre e cada vez mais orientar a nossa caminhada, a nossa fé, a nossa condução familiar, pessoal e também, obviamente, conjugal. Quantas vezes nós devemos fazer estes tempos de silêncio? Quantas vezes nós não devemos fazer estes momentos de recolhimento? E de fato, há aqueles que se dão ao luxo, porque é um luxo, diante de uma sociedade do barulho, da confusão, ter um momento para escutar a palavra de Deus é uma grande riqueza. E aí a pergunta que vem depois desta realidade é: o que é que a palavra de Deus acrescenta? Qual é o famoso plus, como dizem os franceses, que a palavra de Deus deixa na minha vida? Por quê, Padre? Porque às vezes nós passamos pela palavra, mas a palavra não passa em nós. Porque muitas vezes nós conseguimos chegar até a palavra, mas não sabemos para onde íamos. E por isso nem também sabemos o que devemos fazer. Alceu Amoroso Lima já dizia: quem sabe onde quer chegar, escolhe o melhor caminho para bem fazê-lo. José queria chegar ao coração de Maria, porque a amava. E por isso José se torna este homem com um coração de pai, como fala o Papa Francisco para todos nós. E ter um coração de pai é ter a capacidade de assemelhar-se a Deus. Não vamos usar a palavra igualar-se, mas assemelhar-se na ternura, no afeto, na capacidade de acolher, na capacidade de ir além daquilo que os olhos revelam e chegar de fato ao coração. O povo lá fora na rua diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. São José não enxergou a Maria e nem ao mistério da encarnação com o olhar. O Papa Francisco não nos chama a contemplar São José com o olhar de pai, mas com o coração de pai. E para que exista este coração resiliente, este coração solidário, este coração que é capaz de misericordiar, porque sabemos as implicações jurídico-religiosas às quais Maria estava disposta diante desta realidade, São José
é preciso, diante de tudo isso, ter refletido, ter meditado a palavra de Deus. Esta realidade da meditação é sempre um ponto concreto para o qual o casal deve também apontar os rumos de sua vida conjugal, os rumos da sua família. Por quê? Antes de qualquer realidade, antes de qualquer palavra solta ao vento, talvez, é preciso tê-la gravada, meditada, digerida no próprio coração. Aí sim, quem guarda a palavra de Deus no seu coração é capaz de externá-la pelos lábios, pelos braços, pelas mãos, pela vida. Então, depois de ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus para que esta palavra encontre uma verdadeira morada, se faça habitação, inabitação divina em cada um de nós. Depois disso, nós somos convidados a um passo a mais, a oração conjugal. Não é fácil. O demônio, o inimigo, ele faz de tudo para não permitir aos casais esta realidade, para impedir aos casais este momento de ágape, de amor maior, que vai além do amor do eros, que vai além do amor de filia e que chega à sublimidade do amor. Se orar sozinho, se fazer suas orações sozinho, já é algo muito especial. Imagine fazer as orações com um casal, alimentando, alicerçando, arraigando a própria conjugalidade. Quantos casais por aí afora que ainda não tiveram uma experiência do conhecimento ou de um contato com o movimento das equipes de Nossa Senhora não precisariam de adentrar nestas fileiras, de fazer esta escola de santificação matrimonial, conjugal, que o Padre Henrique Cafarel nos oferece através do movimento. Por quê? Porque tudo aquilo que nós apresentamos em oração, com certeza se nos torna disponível, vem às nossas mãos da parte de Deus. Ele é aquele que é capaz de fazer em nós a ação da sua graça. Lá a oração nós vemos que está a força do homem, a força da mulher, a força do casal e também vemos a doçura de Deus. Não vamos falar fraqueza de Deus, mas a amorevolezza de Deus, como falam os italianos, para que assim nós sintamos e percebamos que Deus se faz dócil, Deus se faz próximo, Ele declina sobre nós o seu ouvido, o seu coração, para ouvir a nossa oração. E o casal, quando é capaz de realizar este momento de oração conjugal, ele também transforma a própria família, de modo que essa oração pode alargar-se ainda um pouco mais e tornar-se uma oração familiar. Que coisa bonita, que coisa suave, que coisa linda da parte de uma família que se dispõe à oração, iniciada como conjugal e transformada como familiar, ao ponto que até vocês, os pais, se admiram quando os filhos lhe chamam para a oração. Quando os filhos têm a capacidade de dizer: papai, mamãe, está na hora da nossa oração familiar. Não vamos faltar, não vamos adiar. E aqui nós mais uma vez olhamos para a imagem de São José. São José não era um homem ateu, não era um homem agnóstico, não era um homem à toa, não era um homem caótico, porque hoje em dia, parafraseando o cardeal já falecido, Oscar, nós vemos que muitas vezes o que acontece é isso. Acontece que tem gente que é muito católica, mas é mais caótica. E assim nós vamos perceber que a oração vai devolver à família, ao homem, à mulher, aos filhos, a possibilidade de uma intimidade com Deus que lhes permita este momento que é sublime.
de estar em comunicação direta com o Senhor. E quem se comunica com Deus, de fato, transforma a sua casa, transforma a sua vida. E aí nós vamos percebendo esta realidade que é ascendente, né? Uma sese que acontece na vida da pessoa quando ela se dispõe, em primeiro lugar, a ouvir a palavra de Deus, como São José. Não tenhas medo. E ouvindo a palavra de Deus, meditá-la. Com certeza, para São José, não foi uma coisa muito fácil, não foi uma coisa muito simples escutar aquilo que o anjo lhe disse acerca da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e trazer tudo aquilo para dentro da sua vida. Um homem que procurava na sua companheira alguém que lhe fosse capaz de levar a felicidade. E José, ouvindo a palavra de Deus, é capaz de perceber que aquela felicidade passageira e momentânea de uma realização pessoal é muito pequena, é ínfima, diante da grande realidade de fazer aquilo que Deus quer, de corroborar o sim de Maria. Eis aqui o X da questão. O sim de Maria é corroborado pelo sim de São José, como eu já disse, pai no acolhimento. Ele acolhe toda a história de Israel, ele acolhe todo o anseio de um povo que esperava a manifestação do Salvador, o Messias, o ungido, o Cristo de Deus. E quando o anjo o faz entender esta realidade, nesta palavra, não tenhas medo, ele também hoje nos diz a cada um de nós, a cada um de vocês, queridos casais, não tenham medo de ouvir a palavra de Deus. Não tenham medo de separar 5 minutinhos do seu dia, que seja, mas que sejam 5 minutos bem separados, bem preparados para ouvir o que Deus quer falar. Não faça ouvidos de mercador àquilo que Deus quer falar, como tantas vezes pode ter acontecido antes da vida no movimento ou até agora na vida no movimento das equipes de Nossa Senhora, com a sua esposa, com o seu esposo. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção e aí é necessário recordar que é preciso ouvir não apenas com os ouvidos, mas também com os olhos e com o coração. Quando isso acontece, a nossa audição benévola nos garante a certeza de que não estamos à deriva no mar da vida. Ouvir bem para compreender melhor, ouvir bem para acolher mais, ouvir bem para discernir de um modo completo, para não ficar na base da história do meu ponto de vista, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto e não de uma totalidade. Sentindo o que Jesus realizaria na vida de toda a humanidade, José ruminou muito essa palavra de Deus. José fez esse exercício de mergulhar nesta palavra para que ela encontrasse em si a disposição, a abertura, a generosidade necessária e ao mesmo tempo suficiente para que, ao lado de Maria, ele se tornasse este pai putativo de Jesus. Quando São João Paulo II, na Redemptoris Custos, falava de São José como aquele que dentro da igreja, dentro da economia da salvação, carregara sobre seus ombros a responsabilidade de um pai, ele apontava para todos os pais de hoje, para todos os pais da humanidade, com este mesmo empenho, com esta mesma função de serem os homens capazes de sustentar, não financeiro, materialmente a família, mas afetivamente a sua família. Porque um pai bondoso, um pai amoroso, faz do seu lar a presença do próprio Deus, que é Pai das misericórdias, que é Deus misericordioso. Por isso, queridos casais, não percam a chance, a oportunidade, nestes dias de exercícios espirituais virtuais, podemos assim considerar, fazer acontecer na própria vida, na própria história, esta oportunidade de uma oração que transforme a vida do ser, que transforme a vida do casal,
que possa impelir a vida e a existência a esta comunhão, comunicação que gera a paz. Que coisa bela a gente chegar em casa e encontrar a paz. A gente está na rua, no trabalho, em qualquer lugar e desejar estar em casa para estar em paz. Conheço algumas pessoas que, quando se encontram em aflição na rua, mentalizam-se em casa. Fecham os olhos e dizem: Senhor, me dá aquela harmonia, aquele clima, aquela atmosfera que possuo na minha família. E de repente conseguem de fato encontrar aquilo que precisam, porque sentem-se naturalmente como que acolhidos neste ambiente que a família pode oferecer. Por isso que é importante esta oração conjugal. Por isso que é importante esta oração que faz um plus e se transforma de conjugal em familiar, onde os filhos serão ensinados não pelas palavras, não pelo empurrar para a catequese, mas pelo testemunho dos pais, por aquilo que sentem e vivenciam dentro de casa. Aí sim, se as palavras podem convencer, o testemunho com certeza pode convictar, pode dar a certeza de que este é o caminho. Assim vocês são convidados durante estes dias a realizar esta experiência que aponta para nós, para o deserto, para aquilo que o retiro espiritual, que é também um ponto concreto de esforço, realiza na vida de cada um dos equipistas, também nossa, dos conselheiros e de suas famílias. Por quê? No retiro, nós não queremos fugir, nós não queremos nos ocultar, nós não queremos nos omitir, mas no retiro nós fazemos o que fez São José. Nós vamos entender, contemplar, acolher aquilo que Deus nos propõe para a nossa vida espiritual. Deste modo, participando com vocês nestes dias de exercícios espirituais virtuais, eu quero que vocês possam receber da minha parte, na qualidade de conselheiro espiritual do setor, mas acima disso, como padre, como irmão, como pai na fé, esta convicção: nunca é tarde para voltar às origens, nunca é tarde para voltar ao verdadeiro amor que Deus tem para conosco e que nos comunica na sua palavra, na meditação desta palavra, na oração que começa como individual, se transforma em conjugal e chega ao seu ápice em familiar, e no retiro, onde Ele nos acolhe no seu regaço acolhedor para nos propiciar a sua intimidade maior. Que todos nós tenhamos e queiramos com alegria participar daquilo que Deus nos oferece em seu amor. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.